Para quem não me conhece, eu sou a Paula. Aqui tem o Benício. E meu marido está lá atrás, o Wellington. Faz assim, ó. Que lá é meu maridão. O Wellingtinho. Amém, gente? Abre para mim no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Essa palavra que nós vamos aprender nessa noite, Deus me ensinou ela muitos e muitos anos atrás. E a partir do momento que eu fui ensinada pela palavra de Deus, eu amadureci em relação àquilo que Deus tem feito na minha vida. E a minha oração nessa noite é que vocês possam amadurecer a partir dessa palavra, amém? Êxodo capítulo 3, o versículo 1. Nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus, porque aquilo que eu quero enfatizar, para vocês entenderem, para que possa haver consistência, vocês têm que entender a caminhada. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Moisés, da relação que Moisés tinha com Deus. Então acompanha comigo. Quem não está com Bíblia, senta pertinho de quem está com Bíblia, porque se vocês não acompanharem, vocês vão ficar perdidos. Amém? Êxodo, capítulo 3, o versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui todo mundo conhece essa história. Deus aparece para Moisés. Moisés tinha aqui 80 anos de idade, mais ou menos. E Deus fala para Moisés: Moisés, o meu povo está cativo no Egito. O meu povo está sofrendo no Egito. E eu escutei o clamor do meu povo. E eu estou te levantando agora, para que você possa levantar esse povo e direcionar esse povo para uma terra boa, para uma terra que emana leite, para uma terra que emana mel. Amém? E aí Moisés fala assim: Senhor, mas quando eles me perguntarem, quem te mandou? Aí Deus fala assim: você vai dizer que o eu sou te enviou. Eu vou contigo, Moisés. Aí mais adiante, Moisés fala assim: mas Senhor, eu não sou bom de palavra, eu não sou eloquente, eu sou meio gago, como é que eu vou fazer? Aí Deus fala assim: tudo bem, eu vou levantar Arão, o teu irmão, para ir com você. Mas Arão vai ser a sua boca, mas você vai ser o Deus de Arão. Amém? Amém. E Moisés foi, e a gente sabe o que aconteceu. Moisés chegou diante do Faraó e começou a falar: Faraó, liberta o meu povo. O eu sou mandou libertar, e Faraó não foi libertando, e aí foi acontecendo as 10 pragas, amém? E as 10 pragas simbolizam os 10 deuses que estavam caindo ali no Egito, porque o Egito tinha muitos deuses, e cada praga que foi ali sendo eliminada era um deus que ia caindo no Egito. E no final a gente sabe o que aconteceu: o povo foi liberto.
A palavra de Deus fala que Faraó deixou o povo ir, e não deixou o povo ir de qualquer maneira, não. Deixou os bichos, deixou os gados, deixou as mulheres, deixou as joias. O povo foi glorificado ali na saída do deserto. Amém? Aí eles saíram do deserto, primeiro obstáculo que eles tiveram, qual que foi? Mar Vermelho. Chegaram diante do Mar Vermelho, e aí Moisés fala, o povo fala, e aí Moisés, o que nós vamos fazer? O povo do Egito está vindo atrás, porque Faraó tinha se arrependido de libertar o povo. A gente está diante de um mar. Aí Moisés fala, Senhor, e aí, o que nós vamos fazer? Aí a Bíblia fala que Moisés pergunta, e aí Deus, o que nós vamos fazer? Aí Deus manda o recado para Moisés, manda o povo o que, gente? Marchar. Amém? Todo mundo comigo? Êxodo 16. É minha, né? Êxodo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Passaram o Mar Vermelho, primeira adversidade depois do Mar Vermelho. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matarmos de fome toda esta multidão. O que aconteceu aqui? O povo começou a murmurar. Eles saíram do deserto onde eles eram escravos. Mas eles eram escravos, mas eles se saciavam. Aqui no deserto começou a haver um pouquinho de fome. E aí o povo começou a murmurar diante de Moisés. Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito? Tudo bem, que lá a gente era escravo, mas a gente tinha comida. Aqui, a gente está livre, mas nós estamos passando fome. Não é isso que nós queremos. Aí Moisés foi diante do Senhor. Falou, Senhor, esse povo está falando que não tem comida, o que eu vou fazer? Aí Deus fala assim, Moisés, eles não estão se rebelando contra você. Eles estão se rebelando contra mim. E aí a primeira coisa que eu quero fazer é a gente pensar. Será que nós somos igual esse povo do deserto? A gente está na escravidão, mas a gente tem um sustento. Então a gente vai caminhando. Eles estavam escravos, mas fartos pelo menos. Mas aqui eles estavam livres, mas passando fome. E aí eu pergunto, qual desses dois lados a gente se encaixa? Como é que está sendo a nossa caminhada diária com o Senhor? A gente está murmurando, igual esse povo do deserto, ou a gente está passando uma luta, está passando um aperto, mas está dando glória a Deus? Esse povo aqui não conseguiu dar glória a Deus, porque quando eles subjugaram Moisés, você tirou a gente do Egito para passar fome? Eles estavam se levantando contra o próprio Deus. E assim muitas vezes a gente faz. Muitas vezes o próprio Deus está colocando situações nas nossas vidas e a gente está se levantando contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra a esposa, contra o patrão, sendo que é o próprio Deus levantando uma situação para ver como é que está o nosso relacionamento de fé com Ele, a nossa esperança, a nossa saciedade, as nossas expectativas. E esse povo aqui começou a murmurar. Moisés foi diante de Deus, clamou a Deus, e Deus falou, Moisés, pode deixar, eu vou resolver o problema desse povo, eu vou dar comida para eles, eu vou sustentar eles. Amém, Senhor. Êxodo 17, continua comigo. Êxodo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que vocês tentam ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor,
Que farei a este povo? Só lhe resta predejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo vai beber. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que interessante, gente. A palavra de Deus fala que o povo, de novo, primeiro comida, murmurou. Agora faltou água, murmurou de novo. E a palavra de Deus está falando que eles murmuravam contra Moisés. Vocês lembram quando Paulo de Tarso, ele estava indo pela estrada de Damasco? E aí, ele viu uma luz lá, aconteceu um estardalhaço, e aí ele escutou assim: Paulo, Paulo, por que o quê? Me persegues? Quem que respondeu? Jesus. Mas Paulo, na verdade, ele estava perseguindo Jesus, entre aspas? Não, ele estava perseguindo os fiéis, os cristãos, mas não era Jesus. Mas no final das contas, Paulo estava perseguindo, era quem? Jesus. Aqui é a mesma coisa. Quando o povo estava se levantando contra Moisés, eles não estavam se levantando contra Moisés, eles estavam se levantando contra o próprio Deus. De novo, será que na minha caminhada, na sua caminhada, quando a gente está se levantando contra alguém, será que a gente não está se levantando contra o próprio Deus, contra a direção de Deus, contra a permissão que Deus nos fez viver naquela situação, para que a gente pudesse crescer, aperfeiçoar? E aí o povo murmurou. Aí o povo murmurou por causa de comida, por causa de bebida. Êxodo capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhes disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos chegou a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Aqui olha que interessante, eles estavam ali diante do monte Sinai, e a palavra de Deus fala que Deus chamou Moisés e falou: dá um recado para o meu povo. Se eles permanecerem na minha presença, se eles forem fiéis, se eles forem convictos na caminhada que eu estou levando eles serão o meu povo, o meu sacerdote. E lá em 1 Pedro 2, capítulo 9, 1 Pedro 2, versículo 9, fala que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? A mesma linguagem que está aqui em Êxodo, está lá em Pedro. A mesma separação que Deus estava fazendo com o povo de Israel, uma aliança que Deus queria fazer com o povo de Israel, hoje Ele fez com nós, amém? E aí o que aconteceu? Moisés foi para o Monte Sinai e subiu e ficou lá conversando com Deus. Êxodo capítulo 32, todo mundo conhece. Êxodo capítulo 32. O que aconteceu em Êxodo capítulo 32? O bezerro. Todo mundo conhece a história do bezerro. Moisés subiu, ficou lá no monte. Deus fala para Moisés no monte: Moisés, desce. Lá embaixo pegou fogo. Lá embaixo está com problema. O povo se corrompeu. O povo começou a adorar outro Deus. Aí Moisés vai e desce. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair da terra do Egito se corrompeu,
e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti eu farei o quê, gente? Olha que interessante. Moisés estava no monte. Deus falou: desce, porque o povo se corrompeu, porque o povo é de dura cerviz. E Moisés, sabe o que nós vamos fazer com esse povo? Nós vamos corromper, nós vamos exterminar esse povo. E de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Aí eu fico imaginando, como é que a gente ia reagir diante disso? Olha, Paula, todo mundo que está com você se corrompeu, só você não. Então, deixa o povo se perecer, e de você eu vou fazer uma grande mulher. Como é que será que eu ia reagir ou você? Ah, Deus, então destrói mesmo tudo e levanta eu. Mas Moisés não. Moisés, ele era um intercessor. Aquele que pegou para si, aquele pastor, que ele falou: não. Primeira intercessão de Deus diante do povo de Israel: Senhor, não destrói esse povo não. O que os egípcios vão falar? O Senhor gastou todos os seus poderes com as 10 pragas, o mar vermelho, e agora o Senhor mata o povo que o Senhor tirou do Egito. Não faz isso não, Senhor. Dá mais uma chance. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés teve compaixão do povo. E nós, gente, na nossa caminhada cristã, nós estamos um povo mais de dura cerviz? Ou nós estamos um povo que estamos clamando, que estamos pedindo: Deus, tenha misericórdia, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem? Como é que nós estamos na nossa caminhada cristã? Como é que está o nosso coração? Está mais endurecido, está mais enrijecido, está mais duro, está julgando, está apontando? Ou está mais com misericórdia? Está vendo o lado do outro, está se colocando do lado do outro? Como é que nós estamos? Moisés era um cara que se colocou no lugar do outro. E ele falou: não, Deus, não mata esse povo não. Espera. Eu estou intercedendo por eles. E a palavra de Deus fala, Êxodo capítulo 32, que Moisés fala assim: lembra, Êxodo 32, 13. Lembra de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, os quais por ti mesmos têm jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado dar-lhe-á a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e que havia de fazer ao povo. E aí o que acontece? Deus escutou o clamor de Moisés. E aí Moisés desce do monte. Mas na hora que Moisés desce do monte, na hora que ele vê aquele bezerro de ouro, ele fica estarrecido. Ele fala: gente, o que vocês fizeram, pelo amor de Deus? Não, nós queríamos, você sumiu, nós precisamos de alguém para adorar. E a palavra de Deus fala que Moisés destruiu aquele bezerro de ouro, derreteu ele no pó, o pó virou água, e ele fez aquele povo beber daquela água, daquele pó. E aí fala que Moisés, alguns se rebelaram, não aceitaram a destruição do bezerro de ouro. E aí morreram mais de 3.000 homens. Aí Moisés vai de novo interceder pelo povo. Ele intercedeu no monte e agora ele intercede na terra. Êxodo capítulo 32, versículo 30. No dia seguinte, 32, 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado agora. Porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo teu pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação eu vingarei neles o seu pecado. O que aconteceu aqui? Moisés, ele tinha tanto uma relação com Deus, ele sabia o Deus que ele servia,
que ele foi ousado diante do Senhor. Ele falou: Senhor, perdoa o pecado dele, mas se o Senhor não perdoar e for destruir, risca o meu nome. Risca o meu nome. Eu vou parar de ter comunhão com o Senhor, eu vou me afastar do Senhor. E Deus respondeu em altura para Moisés: Moisés, eu risco quem pecou contra mim. Ou seja, se você não pecou, eu não vou riscar, mas eu vou lhe dar uma hora com esse povo. Só que Deus falou assim: olha, esse povo vai continuar a caminhada, mas a minha presença não vai com eles. Aí Moisés intercede a terceira vez por esse povo. Versículo 12. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deixes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achasse graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos dessa terra? Moisés começa um diálogo com Deus, intercedendo pelo povo e falando: Senhor, eu achei graça diante do Senhor. E Deus responde: você achou graça diante de mim? Eu estou construindo, a caminhada de Moisés com Deus, o relacionamento de Deus com Moisés, amém? Vocês estão me entendendo? E Moisés estava sendo ousado. Primeiro: Senhor, se o Senhor não preservar esse povo, risca o meu nome. Depois: Senhor, se eu achei graça diante do Senhor, eu quero que o Senhor venha comigo, não deixa a gente sozinho não. Terceira coisa que Moisés fala: Senhor, se eu achei graça diante do Senhor, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua manifestação. Aí Deus fala assim: olha, Moisés, se você me ver, você morre, mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te colocar numa penha, e aí eu vou passar, eu vou cobrir os teus olhos, aí eu vou passar e você vai ver só por trás de mim, amém? Amém. Aí Êxodo capítulo 34, versículo 29. Moisés, ele conversava com Deus face a face, a palavra de Deus fala. E Moisés foi tendo experiências com Deus. Moisés foi construindo relacionamento com Deus. Moisés foi amadurecendo diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa caminhada, gente, é um dia após outro dia. É de fé em fé, de glória em glória. É uma experiência atrás de outra experiência, para que a gente vá desfrutando de quê? De um relacionamento com Deus. E esse relacionamento de Moisés com Deus, ele estava ficando tão aperfeiçoado, que a Bíblia fala que quando Moisés subiu ao monte, falou face a face com Deus, na hora que ele voltou, o rosto dele brilhava. E as pessoas olhavam para Moisés e via aquele reflexo. Então, quando Moisés não estava diante de Deus, ele tinha que colocar um véu, porque existia um reflexo, uma luz no rosto de Moisés. Relacionamento que ele foi construindo diante de Deus. Amém? Números capítulo 12. Vai um pouquinho mais para frente. Número capítulo 12. E eles continuaram caminhando e chega em Número capítulo 12. Moisés foi crescendo diante de Deus e isso causou o quê? Inveja, ciúme em algumas pessoas. Número capítulo 12, versículo 1 fala assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Presta atenção, quem que era Arão e Miriam? Irmãos de Moisés.
os próprios irmãos se levantam contra Moisés. Não era um estranho que estava se levantando, era da família, era perto, tinha vínculo, ia afetar ali o relacionamento, ia machucar o coração. Arão e Miriam falam diante do Senhor: será que só Moisés escuta Deus? Será que só ele é o privilegiado? Por que não nós? Por que não a gente? Aconteceu um quê? Uma inveja, um complô ali. 2 irmãos se levantando contra o irmão que ouvia Deus e falando: não, Deus não vai falar só através de Moisés, Deus vai falar através de mim, Arão e Miriam. Aí olha a resposta, versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3, saiam da tenda da congregação. Saíram eles os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Gente, olha que lindo. 2 irmãos se levantam contra um irmão. Moisés, que foi o atacado, injuriado, coitadinho, ele não se fez de coitadinho, ele não tentou se defender. Quem que defendeu Moisés? O Senhor. Como é que a gente está lidando com as injúrias que nós estamos recebendo na vida? Nós estamos deixando o Senhor ser a nossa justiça, porque nós cantamos, a gente declara: o Senhor é a minha justiça. Mas será que a gente está deixando Ele ser a nossa justiça, ou a gente está se levantando para nos defendermos? Aqui Moisés ficou quieto, e Deus se levantou a favor dele, e falou: olha, como é que vocês ousam a falar do meu servo Moisés? Porque fui eu que chamei, fui eu que escolhi. Por isso que a palavra de Deus fala que Moisés era muito manso. Nós precisamos disso na nossa vida. Dom do Espírito, essa mansidão, essa confiança em Deus, saber que é Deus que nos justifica, saber que é Deus que peleja a nossa batalha, sabendo que ainda que nós estamos sendo injustiçados, estão fazendo um complô contra nós, deixa Deus te exaltar no tempo dEle. Porque muitas vezes o tempo dele não é o nosso, né? Aí a gente não aguenta esperar, aí a gente mete os pés pelas mãos. Mas Moisés não, ele ficou e Deus exaltou ele. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, veio uma lepra sobre Miriam, aí depois Moisés intercede sobre Miriam, e fica tudo bem. Números capítulo 20. Número capítulo 20, versículo 2. Números capítulo 20, versículo 2. Vocês estão comigo, gente, entendendo? Versículo 2 fala assim: de novo, não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau, que não é de cereais, nem figo, nem vide, nem romã, nem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado.
Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Presta atenção, a gente também já escutou isso. O que aconteceu aqui? Faltou água, o povo murmurou, o povo foi até Moisés, Moisés foi até Deus, e Deus falou: Moisés, fala para a rocha, e vai sair água dessa rocha. Só que Moisés já estava por aqui, aquele povo murmurador, aquele povo pegando o pé dele, e Moisés nesse momento aqui, deu uma escorregada, deu um vacilo. Em vez dele falar para a rocha, e sair água da rocha, ele ainda bateu 2 vezes, e ainda falou: ó, vocês são rebeldes. E essa não era a direção de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o que ele fez? Saiu água da rocha, gente? Saiu. Então, uma coisa que a gente pode aprender aqui: bênção na nossa vida não quer dizer que Deus está aprovando, porque houve uma bênção ali. Concorda comigo? Ainda que Moisés errou, desobedeceu, aconteceu a água saindo da rocha. Mas Deus estava aprovando aquilo ali? Deus estava validando aquela atitude de Moisés? Não. Aí continuou no versículo 12. Mas, todavia, contudo, o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, outras traduções são: visto que vocês não confiaram em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou nelas. Versículo 12 de novo. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que vocês não confiaram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Olha o que aconteceu. Por causa de um vacilo de Moisés, e a palavra de Deus fala qual que foi esse vacilo. Moisés, vocês não confiaram em mim, e vocês expuseram a minha santidade. Santidade está ligada à glória de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não expõe a glória dele a um vexame desse. E Moisés diz: rebeldes. E Moisés era a boca de quem, gente? De Deus. A palavra de Deus fala: porque vocês não confiaram, porque vocês não creram, vocês exporam a minha glória, vocês expuseram a minha santidade. Então sabe o que vai acontecer? Esse povo não vai entrar na terra prometida. Mas Moisés, você também não vai entrar. Números 27. Números 27, versículo 12. Números 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a esse monte, a Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São essas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Sim. Deus falou: sobe, contempla a terra. Moisés, ele foi chamado há muito tempo atrás para quê, gente? 40 anos atrás ele foi chamado para tirar o povo do Egito, para levar para uma terra que emana leite. Amém? Aí Moisés caminhou. Na hora que Moisés estava na iminência de entrar na terra prometida, Deus fala: sobe e contempla com os teus olhos a terra, porque você só vai contemplar com os olhos, você não vai pisar. Deuteronômio capítulo 3.
Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. Todo mundo abriu? É importante. Amém? Versículo 23. É a oração que Moisés faz ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Amém? Também eu, Moisés falando, também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa terra boa que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Versículo 26. Porém, todavia, contudo, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse o que, gente? Basta, não me fale mais. Gente, aquele homem que tinha um relacionamento tremendo com Deus. A palavra de Deus fala que Moisés falava boca a boca com Deus. A palavra de Deus fala que o rosto de Moisés brilhava quando ele saiu lá do monte, porque ele estava refletindo o próprio Deus. A palavra de Deus fala que Deus falou: você achou graça diante de mim, diante dos meus olhos. Esse homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, que teve experiências enormes com Deus, esse homem fala na oração dele assim: Deus, eu estou te implorando, eu estou rogando, eu andei tanto tempo com esse povo para pisar nessa terra, deixa eu pisar na terra. E Deus fala o que, gente? Basta, não me fala mais nisso. E aqui, o grande e poderoso Moisés, ele está diante do não de Deus. Deus falou: não, acabou, não tem conversa. Você não vai entrar. Se contenta em contemplar com os teus olhos, porque entrar você não vai. O que eu e você podemos aprender disso, igreja? Nessa noite que Deus está falando conosco, existem os nãos de Deus. E aí, o grande ensinamento, como eu e você vamos lidar com esse não. Não foi um homem, não foi um profeta, não foi o diabo, foi o próprio Deus que falou: basta, não me fale mais nisso, você não vai entrar e acabou, você não vai pisar. Mas qual que é a diferença de Moisés para eu e você muitas vezes? Como que Moisés reagiu a esse não? Eu estou grávida de 7 meses e meio. Em outubro de 2018 eu engravidei. E eu engravidei, fiquei acho que 6, 7 semanas com o bebezinho e perdi, tive um aborto. E tinha 3 anos que eu estava tentando engravidar. E na hora que eu estava na academia malhando, aí eu tive um sangramento, aí eu fui indo para o carro. E aí eu fui indo para o carro e falava: Deus, eu não quero passar por isso. Não quero, Deus, eu não quero passar por isso. E aí eu lembrei dessa palavra. Como é que você vai reagir diante do meu não? Porque você vai passar. E aí eu passei, eu tive um aborto. Não adianta ninguém falar que 90% das mulheres têm um aborto no início. A gente não quer escutar isso, não é? Eu passei por isso. E aí como que eu reagi diante de um não de Deus? Aquilo que eu clamei ao Senhor. Eu falei: Deus, estou esperando tanto tempo por esse bebezinho. Não quero passar por essa experiência. E Deus falou: não, você vai passar. Qual que é a lição disso tudo, igreja, para a minha vida e para a sua vida? É como é que a gente passa depois. Porque os nãos vão acontecer na minha vida e na sua vida. Vai lá para Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio,
31. Grávida chora, né? Deuteronômio capítulo 31. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. E disse-lhe: sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Ou seja, não vai entrar na terra. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué, ele passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes farás como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos atemoreis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. 32, versículo 3. Deuteronômio 32, versículo 3. Oração de Moisés, antes de morrer, o cântico de Moisés. Porque proclamarei o nome do Senhor. Eu vou engrandecer o nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são o que, gente? Perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Qual que é, muitas vezes, a diferença nossa com um cara da envergadura de Moisés? Mesmo diante de um não de Deus, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu firme. Porque a vida dele não estava baseada nas circunstâncias, naqueles pedidos que ele faz e não é atendido. Ele não era um bebezinho, ele não tinha uma mente infantilizada, que Deus tem que atender tudo que ele está pedindo, não. Ele tinha maturidade, ele tinha relacionamento, ele sabia quem era Deus. Então, mesmo diante de um não, ele continuou servindo ao Senhor, ele continuou exaltando o nome do Deus vivo, ele reconheceu que Deus era fiel em todos os teus caminhos. É isso que Deus quer da igreja. Uma igreja com substância, uma igreja madura, uma igreja que não se abala diante dos nãos, das circunstâncias, das derrotas, das perdas. Uma igreja que tem um relacionamento tão firme, tão convicto, que sabe que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas, que dando certo, dando errado, Deus continua sendo o que, gente? Deus continua tendo controle sobre todas as coisas. E o nosso coração não se perde. E o nosso coração não é dividido. Não, eu estou servindo a Deus, tudo não está certo. Mas, se não sair do meu jeito, se eu orar para o meu filho viver e ele morrer, não, que Deus é esse, ué? Aí nós vamos, estou finalizando, nós vamos lá para Davi. Davi cometeu um adultério, vocês lembram disso? E a Bíblia fala que um profeta chegou diante dele, o profeta Natan, e falou assim: olha, você se arrependeu, porque Davi se arrependeu, e Deus te perdoou, mas tem uma consequência, o seu filho vai morrer, amém? O filho de Batseba. E a Bíblia fala que Davi orou 7 dias, orou, jejuou e clamou, e pediu: Deus, salva o meu menino. E Deus falou o que, gente? Não. Aí o que a palavra de Deus fala? Que quando Davi ficou sabendo que o filho dele tinha morrido, o que ele fez? Levantou, enxugou o rosto, comeu e continuou adorando o Senhor. Porque ele tinha maturidade, relacionamento com Deus. E era um filho morrendo. Maturidade. No caso de Moisés, no caso de Davi, Deus estava disciplinando, não só Moisés como Davi, mas Deus estava exaltando o nome dele, glorificando o nome dele. Ele não estava se corrompendo com as artimanhas dos homens. Mas eu tenho um terceiro não na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, chegou diante da cruz e disse assim para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E o Pai disse o que para o Filho? Não posso te tirar da cruz.
Sabe por quê, filho? Não é que você pecou, não. Não é que você não está disciplinado. Mas porque tem um propósito maior para se cumprir. E você tem que passar por isso. Às vezes Deus está falando não na minha vida e na tua vida. Não é porque você errou, porque você foi indisciplinado. Mas é porque tem um propósito maior para se cumprir a partir desse não. E nós, como povo de Deus, nós vamos reagir como? Oh céus, oh lua, Deus, eu te sirvo, eu estou na igreja. E aí eu orei, eu jejuei, eu fiquei 40 dias de jejum. E o Senhor não me atendeu. Como que vai ser a nossa maturidade diante dos nãos de Deus, gente? E a Bíblia fala que os dias são o quê, gente? Maus. As coisas vão piorar. E aquilo que Deus quer da minha vida e na sua vida é um alicerce firme com o Senhor, é um coração firmado no Senhor, convicto de quem Deus é, que independente de qualquer circunstâncias, o Senhor nos ama. E o Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas, ainda que ao nosso tempo, ainda que neste exato momento, o não possa doer, o não possa ferir, mas é o melhor. Ou porque Deus está disciplinando a gente, ou porque tem um propósito maior para se cumprir. Amém? E a minha oração nessa noite é que a gente possa ser uma igreja madura. E igreja madura é a igreja que conhece a palavra. Se você quer saber se você é um crente maduro, se pergunta aí, ó. Pergunta aí na sua mente, não precisa falar não. Você conhece as Escrituras? Porque as Escrituras são o poder de Deus. A Escritura, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Para você ser um crente maduro e dar conta das adversidades dessa vida, que são muitas, e vão vir mais, gente, infelizmente. Porque o amor vai o quê? Se esfriar, as lutas estão aí, o anticristo já está se levantando. Como é que a gente vai? Isso aqui, ó. Se você conhece essa palavra, você vai se sustentar, porque você vai ter experiência com o próprio Deus, porque Jesus é a palavra. Então a minha oração nessa noite é que você tenha sede e fome do Senhor. O Ricardo aqui passou o Lagoinha News, todo dia tem estudo aqui. Reserva um dia para você aprender, para que o seu coração seja alimentado, para que você tenha sede e fome do Deus vivo. E a gente conhece o Deus vivo nessa palavra. Amém? Aleluia. Gente, nessa noite, tem alguém aqui que entendeu essa palavra e que quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Ou então quer se reconciliar com o Senhor? Deus falou no teu coração e você falou assim: Deus, me perdoa, eu fui tão bebezinho, eu fui tão menino, tão coitadinho, tão vitiminha. O Senhor me falou não e eu não soube lidar. Mas eu estou entendendo no dia de hoje que tudo tem um aproveitamento. E eu quero o Senhor na minha vida de novo. Tem alguém aqui nessa noite, gente? Todo mundo aqui já é do Senhor? Aleluia. Então vamos orar, feche seus olhos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graças porque essa é a tua palavra. E como nós somos um povo abençoado, porque nós temos livre acesso à tua palavra, a gente pode expor a tua palavra com liberdade, a gente pode aprender, a gente pode crescer. E Deus, em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, venha, Deus, em nome de Jesus, gerar vida, gerar fé, gerar convicção no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que a gente possa dar um testemunho bom do Senhor sobre essa terra, para que todos possam observar as nossas atitudes, e mesmo diante de sims e de não do Senhor, nós permanecemos fiel diante do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, ajuda o teu povo. Assim como nós oramos aqui no início do culto, Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder neste lugar. Tu és aquele que nos convence do pecado, nos convence de tudo aquilo, Deus, que tem atrapalhado o nosso caminhar, a nossa comunhão com o Senhor, e nos ajuda a prosseguir no caminho reto com o Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos como Senhor,
como Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Tem algum recado? O Ministério de Casais está vendendo empada. O valor é de R$5. E a gente está precisando de verba. Então quem puder nos abençoar, vira para o teu irmão e fala: que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Aleluia!